Legal esse papo todo de propósito de vida, mas como trazer isso para o meu dia a dia? Como instalar isso na minha vida? Esse é o exercício que eu vim trazer hoje, que eu prometi ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, precisa ver para entender o que eu vou falar hoje. E bora lá! O meu nome é Murilo de Tarso, eu sou idealizador junto com a minha amada esposa do projeto O Bule Dourado e nós aqui trazemos uma sugestão para você. Viva de propósito. Transição. O exercício é simples, mas poderoso. A ideia é a seguinte: você precisa construir um bloco de tempo, de preferência o primeiro bloco de tempo do dia, para fazer todos os dias aquilo que mais te entusiasma. Só isso. Mas como que isso funciona na prática? Digamos assim, no começo, nas primeiras vezes que você fizer o exercício, de repente você não sabe qual é esse seu entusiasmo. Então lembra das fases? A percepção do entusiasmo. Às vezes, olhar para si mesmo e pensar o que é que me empolga fazer agora, o que é que me anima fazer no sábado, o que é que me dá vontade de arregaçar a manga e produzir, e contar para as pessoas que eu estou fazendo. O que é essa coisa? Às vezes essa percepção inicial demora um pouco para vir. Isso porque a gente passou muitos anos das nossas vidas calando essa voz, mandando ela ficar quieta, dizendo não, não, isso não é para agora. Ou não, não, isso não dá dinheiro. Não, isso não é para pessoas como eu, isso é para pessoas daquele jeito ou daquele outro jeito. Isso não é para pessoas do meu nível abaixo. Ou não é para pessoas assim, desse meu nível acima. Então, quando você faz expectativas, quando você se prende às expectativas e aos preconceitos e às crenças que tem aí dentro da sua cabeça, muitas vezes você cala essa voz que está, sim, o tempo todo tentando te dizer qual é a sua maior vontade. É simples pra caramba, na verdade. Eu sei que, apesar de simples, é difícil de implementar. Um gato se lambendo ali atrás. Eu sei que apesar de simples é difícil de implementar, justamente porque a gente passa muitos anos fazendo o oposto, calando essa voz. Então o exercício basicamente serve para você voltar a ouvir essa voz. Como que você vai fazer? Você coloca o seu despertador para despertar 1 hora mais cedo do que o habitual. Eu não sei se você acorda com despertador. Eu, na minha rotina, acordo sem despertador. Depende um pouco da hora que eu for dormir, mas geralmente o meu corpo acorda sozinho entre 5 e 6 da manhã. É o meu normal na atualidade. Às vezes eu me programo para acordar mais cedo e às vezes eu relaxo um pouco e acordo um pouco mais tarde. Mas isso encaixa na minha rotina, na minha agenda, no meu jeito de colocar as coisas na vida. Eu não sei como que é o encaixe da sua vida aí, mas a sugestão é assim: separe 1 hora do seu dia pela manhã, pela primeira hora da manhã. Então se você costuma acordar de repente às 8 para entrar no trabalho às 9, ou acorda às 7 para chegar às 8h30, você põe 1 hora mais cedo. Você, em vez de acordar às 7, acorda às 6. E aí você não mexe no resto da rotina. Você continua tomando o seu café da forma que você faz, ou fazendo meditação, ou fazendo exercícios de yoga, eu não sei o que você faz de manhã. Mas aí, depois que você fez isso, e antes de você sair para o trabalho, você coloca este bloco teu. Esse bloco de tempo não é para você ver serinha, para você ouvir a música que você gosta, não é exatamente para você curtir um tempo com você, não é só isso. Isso pode fazer parte, mas a ideia é que você programe o seu subconsciente para ele trazer para você o que você deve fazer, o que você pode fazer em termos de ação mesmo, de executar coisas, produzir de repente, que te dê muita animação, muita vontade, muita energia, muita empolgação. Todo mundo tem isso. O que acontece às vezes é a gente não conseguir ouvir. E daí pode ser que nos primeiros dias nada aconteça realmente. Pode ser que não surja nada na sua mente. Pode ser que não emerja do seu subconsciente nada assim borbulhante. E aí o que você vai fazer nesse caso? Você vai de fato se entregar àquelas vontades menores, que seja assistir uma série de Netflix, ver um documentário diferente sobre um assunto que você se interessava há muitos anos, pegar diários ou agendas antigas e dar uma olhada no que existe no teu passado, entrar em contato com amigos antigos, pegar aquele instrumento musical que faz tempo que você não pega e dar uma fuçada. Enfim, isso também faz parte do exercício. Basicamente, você vai começar a se treinar todos os dias para se alinhar em direção a uma coisa que te dê prazer, que te entusiasme. E novas ideias começarão a surgir, começarão a vir. Talvez não
Começou um funk lá fora. Nesses primeiros dias, você vai estar se adaptando a essa nova ideia. Então, o primeiro dia vai ser um pouco estranho, no segundo dia vai ser meio esquisito, no terceiro talvez você esqueça e fala, nossa, eu esqueci. Pode acontecer um desalinhamento assim, não tem problema nenhum. O ideal é que você consiga fazer a primeira semana inteira. Depois da primeira semana, vai ficar muito mais fácil fazer a segunda semana. E com 21 dias, com 3 semanas, você implementou isso como um hábito. Não é para ser uma coisa difícil, complicada e dolorosa. É para estar gostoso, é para estar prazeroso. Por quê? Porque é um tempo teu com você mesmo numa jornada interna. Isso é para ser muito bom. A ideia desse bloco de tempo é você fazer uma coisa que te entusiasme, não uma coisa que te dificulte a vida. Não é a hora de pensar em desenvolvimento pessoal, vou aproveitar esse tempo para ganhar músculos no meu cérebro, para desenvolver alguma habilidade. Não é isso. Isso você deve fazer sim, mas em outro momento. Esse momento é para fazer aquilo que mais te entusiasma. Você tem 10 possibilidades de você fazer e você fala, bom, essa aqui é legalzinha, essa aqui não muito, mas essa aqui seria mais legal. É essa. O exercício começa na noite anterior. Todos os dias à noite você vai se programar para estar pronto para o exercício. Não só programar o despertador, você vai programar o seu subconsciente. Você vai dizer assim, meu querido amado subconsciente, amanhã, durante esse meu bloco de tempo, eu quero ter as inspirações que você vai trazer para mim. Eu quero que você me permita perceber aquilo que você já sabe. Então observe bem essa parte da frase. Eu quero que você me permita perceber aquilo que você já sabe. Porque o seu subconsciente já sabe. Para ele é claro, é translúcido. Para você que é uma coisa opaca. E aí, feita essa programação, você não vai ficar pensando nisso antes de dormir. Tipo, o que será que eu vou fazer? Será que eu vou querer tocar violão? Será que eu vou querer pescar? Será que eu vou querer fazer um artesanato? Será que eu vou querer estudar informática? Não, você não vai ficar pensando isso, senão você vai calar o seu subconsciente. Você vai não pensar em nada. E aí quando você acordar de manhã, você também não vai pensar em nada. Você vai tomar café, vai fazer a tua rotina, vai saber que está adiantado no teu horário. E aí depois que você fez tudo isso e que você tem aquela próxima hora livre, aí você se entrega. Você senta no sofá e fala, e agora? Qual é o meu desejo? O que eu gostaria de fazer agora nesse período da manhã? Ou o que eu gostaria de fazer hoje, amanhã, depois, a semana inteira nesse período da manhã. Às vezes é uma coisa que não cabe numa hora. De repente é uma coisa mais demorada de se fazer. Então você precisa programar para um sábado fazer o dia inteiro. Ou para um domingo. Ou para fazer durante um mês. Às vezes é uma coisa que empolga, que não dá para fazer de pouquinho em pouquinho. Que você tem que ir até um certo lugar, passar o dia inteiro fazendo. Então depende muito do que é. A sugestão desse bloco de tempo é que isso encaixa na maioria desses projetos pessoais. Porque mesmo que você não faça durante aquele horário, digamos, escalar uma montanha. Você não vai escalar uma montanha todos os dias, 1 horinha. Você vai passar uma semana planejando essa escalada. Que tipo de roupa eu tenho que ter, que tipo de exercício eu tenho que praticar, que tipo de alimento eu tenho que levar. Você vai organizando e quando chegar o domingo, você faz aquela jornada. Você vai até o lugar, você sobe a montanha, enfim, você gasta o dia inteiro. Então vai depender do que é essa empolgação, o encaixe nessa questão do bloco de tempo. Mas é muito relevante que você faça isso todos os dias. Então eu sei, às vezes é uma coisa que não dá para fazer todo dia, mas dá para você pensar nela, planejar ela, fomentar ela dentro de você, todos os dias. Porque esse uso diário disso vai fazendo brotar e depois que brotou, vai limpando o mato. Você começa a perceber o que é e o que não é. Porque às vezes você fala, é alguma coisa com música. Mas aí você tem que aprofundar. Como assim alguma coisa com música? Eu quero cantar, eu quero tocar violão, eu quero compor, eu quero mexer num sintetizador, eu quero editar áudio, o que eu quero fazer? Daí você vai tirando o mato, vai ficando mais limpo e você testa, você faz. E aí depois que você fez, você experimentou isso. Em termos emocionais, na próxima vez que você for fazer, já vai ter um novo desejo, ou um novo ajuste desse mesmo desejo. Você já vai querer fazer alguma coisa diferente daquilo que você fez. E esse é o caminho, você aceitar as diferenças. Você ir aceitando, sem expectativas, qual é o próximo passo que você precisa dar em direção àquele entusiasmo. O bloco de tempo é o que eu queria conversar hoje. Sobre a questão do entregue-se de coração e o livre de expectativas, volte no vídeo anterior quantas vezes você precisar ouvir isso de mim ou de você mesmo. Sempre que você perceber aquela vozinha dentro de você falando assim, ó, não faz isso porque as pessoas não vão achar legal, ou porque demora, ou porque gasta tempo, ou porque não dá dinheiro, ou porque é inútil. Sempre que você ouvir essa vozinha dentro de você, fala assim, quieta vozinha,
quieta vozinha de uma razão insana, permita que eu e o meu coração nos divertamos. Possamos nos divertir neste momentinho da minha vida. Beleza? Enfim, essa é uma sugestão de aplicação da Bússola do Fogo no seu dia a dia. Achou isso legal? Então, vamos continuar esse papo juntinho. Inscreva-se nesse canal pra gente aprofundar essa amizade. Abandona um joinha aí pra mim e vejo você no próximo vídeo.